Ricardo. E aí, até, na verdade, o que o Ricardo vai comentar aqui até tem um pouco a ver com o que a gente vai conversar. O Ricardo falou que viu, essa semana, Beatriz, foi a Semana Tecnológica, a famosa Semana Tecnológica, né, na FATEC, e aí ele falou que viu um tecnólogo que trabalha em saneamento básico. E ele falou que ele queria ser calculista, mas no decorrer do curso ele acabou se interessando por outra área, que é um pouco disso. A gente vai fazendo umas coisas e quando vê, está em outro caminho, né, Beatriz? Sim, acontece bastante. Comigo, na verdade, bom, vou me apresentar, começar. Meu nome é Beatriz, tenho 27 anos. Eu cursei FATEC de 2013 a 2016, fiz construção de edifícios. E eu saí com um sonho, né, da FATEC, de trabalhar em obra e toda essa coisa. Acontece muito. Só que, assim, hoje eu percebo que eu realmente estou na área que eu gostaria de estar, eu aprendi a gostar, eu me encontrei na área, né, que é nessa área mais de planejamento, mais da construção civil, ainda assim sendo da construção civil. E, assim, os conhecimentos que eu trouxe da FATEC, eles me ajudam diariamente, assim, mesmo que eu não trabalhe em obra, mas eu trabalho com o material que vai para a obra. Então, esse conhecimento me agrega muito. Perfeito, maravilhoso. Então, eu vou fazendo algumas perguntas aqui para ela, tá certo? E vocês podem direcionar aqui também depois, tá? Então, a Beatriz já falou rapidinho, né, Beatriz? Mas eu queria que você explicasse melhor para a gente onde que você trabalha atualmente e qual atividade você desenvolve, assim, se quiser falar de forma, assim, até bem mais direta, assim. Se não quiser falar o nome da empresa, não tem problema, tá? Mas com que área exatamente aí? Tá. Hoje eu trabalho na Gerdau, ela é uma distribuidora de aços, né? E eu trabalho na área da construção civil. Então, eu trabalho na parte de marketing e vendas. Só que não é um marketing, aquele marketing e propaganda. É mais um marketing voltado para o planejamento anual. Então, o que vai ser produzido pelas fábricas, como vai ser produzido, quem que a gente vai priorizar, porque... Por exemplo, agora a gente está no momento que está todo mundo precisando de material e tem pouco material no mercado. Então, a demanda está altíssima. A gente tem que priorizar, tem que saber, né, lidar com essa situação sem também perder mercado. Então, pensar nisso tudo, né? E eu também, nessa área de vendas que eu fico apoiando os vendedores. Então, eu vou até a obra com eles, para fechar pedido, para conhecer a obra. Eu fico com contato com os engenheiros, às vezes eu vou sozinha até a obra. Então, nesse sentido mesmo, tenho que saber o que eles estão fazendo, quando que eles vão precisar de tal material, porque passou da fundação, então agora é tal material, sabe? E por aí a gente conseguir também planejar. Por exemplo, eu tenho que ir na fábrica e falar, olha, tal cliente vai precisar de tal material, tal data, porque ele vai fazer tal pavimento. Então, eu também preciso conhecer o material para poder saber o que o cliente vai precisar, mesmo que ele ainda não tenha me pedido, para eu me planejar e não deixar faltar para ele também. Perfeito, tá certo, obrigada. Há quanto tempo que você está trabalhando exatamente aí com essa função e nessa empresa? Então, eu comecei como estagiária, que eu estava fazendo estágio. Então, essa é uma outra história que eu queria até reforçar, eu fiquei pensando, né, o que eu ia falar. Eu acho que tem muito uma questão que a gente, às vezes, nós mesmos criamos na nossa cabeça, que quando eu tiver, sei lá, tantos anos eu quero estar formada, tantos anos eu quero isso. As coisas não são assim, infelizmente, a vida não é assim. Ou felizmente, né, também, não segue Ou um padrão. felizmente, né, a gente precisa seguir o nosso caminho e tá tudo bem também, né, então eu entrei como estágio na Gerdau com 26 anos, tava com 25, completei 26 lá, e foi assim, né, porque entrou uma galera super nova e eu. e só que aí eu, né, eu me dediquei. Não, mas deixa isso pra lá. Não, mas aí eu assim, me sentia assim, pressionada, eu ficava pensando, poxa, será? Mas aí eu tenho muito disso, e eu consegui trabalhar isso de acreditar mesmo, de eu tô lá pelo meu potencial, vou dar o meu melhor. Então eu queria trazer isso também, que às vezes a gente fica muito focado em, eu não posso, eu sou estagiário, eu tenho 25 anos, a gente fica criando um tabu na nossa cabeça que não existe, isso não existe, e eu tô aqui, né, para falar que, para mim, isso foi quebrado completamente. Então eu comecei lá como estágio na área de marketing e vendas, e agora eu sou analista na parte de marketing e vendas, nessa parte de estratégia de mercado. Nesse cargo eu comecei agora em agosto, que eu fui efetivada agora em agosto. Perfeito, tá certo, Beatriz, obrigada, tá? E aí é o seguinte,
Eu sei que eles, né? Essa é uma pergunta que eu sempre faço aqui para os palestrantes que vêm, mas acho que eu acho assim super importante você falar um pouco para eles, tá? Eu acho que a gente carece muito assim de ex-alunos conversando com os alunos. Tudo bem que talvez essa turma que acabou de entrar pode falar assim, a gente está tendo bastante contato com ex-aluno, mas eu acho que você, por exemplo, Beatriz, não teve, né? A Não gente não, tive. não trazia isso, os ex-alunos, e a gente cada vez mais está tentando fazer isso para saber, ó, como é que está sendo ali no mercado, como é que é. E aí a primeira pergunta que eu faço, segunda na verdade, né, para você por que que você decidiu fazer FATEC? Como é que foi aí? Conta um pouco para a gente dessa trajetória acadêmica, desde o porquê fazer FATEC, se fez estágio durante a FATEC, já que você falou que, né, tem essa questão, né, aí do estágio, que falou que estava se sentindo, né, poxa, já tenho 25 e só agora fazendo estágio, e aí o que eu Sim. comentei foi super jovem ainda, mas tudo bem, né, isso é do meu ponto de vista também, e os estudos pós-FATEC, assim, até chegar no trabalho que você está agora. É só contar um pouquinho para a gente, por favor, dessa trajetória. Certo, assim, a minha trajetória acadêmica, ela não é assim, vamos dizer, muito linear. Eu comecei, depois do ensino médio, comecei o técnico, só que tinha aquela pressão de fazer uma faculdade, eu não tinha, assim, como pagar a faculdade. Então, eu prestei o Enem e consegui passar, só que eu passei numa vaga que eu não queria. Eu passei em análise e desenvolvimento de sistemas. Fiz um ano na Federal, só que eu ficava pensando, poxa, eu gostava tanto do técnico, por que que eu larguei o técnico, né? Daí eu fiquei estudando para passar na FATEC, consegui passar depois de um ano, fiz um ano ainda de análise e desenvolvimento de sistemas e fui para a FATEC. Então, assim, na verdade já tinha despertado em mim, né, o porquê que eu fiz FATEC, já tinha despertado em mim essa vontade de fazer, de conhecer a área da construção civil no técnico, e aí a partir de, né, quando eu entrei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, eu realmente percebi que aquilo não era para mim, que eu realmente gostava da construção civil e que eu queria me aprofundar, e foi aí que eu conheci a FATEC e, né, me identifiquei. E assim, eu sinto muita falta. Toda vez que eu encontro o pessoal que fez FATEC comigo, a gente fica contando horas e horas de histórias de como era bom e de como a FATEC abraça, né, a gente, assim. Eu acho, assim, tem momentos que dá pra passar uma raiva, né, uma coisa ou outra. Sim, isso é importante dizer Mas, aqui também, né? sim, Porque nada é sim. perfeito. Mas, assim, eu sinto muita falta, assim, dos professores, principalmente porque depois eu fui para fazer engenharia civil. E os professores não abraçam como a FATEC abraça, assim, eles dedicam 100% do tempo deles, assim, e são muitíssimos qualificados. Eu não tô falando porque a professora maravilhosa, Michelle, está aqui, mas eu tô, assim, de todos os professores que passaram por mim, assim, a grande maioria eu tenho, sabe, muita admiração e eu tenho muito orgulho de ter passado pela FATEC por isso, não tô falando balela assim, só por falar. Realmente eu tenho esse sentimento, carrego ele comigo. Você sabe que, Beatriz, essa turma para quem você está falando, né? Eu cheguei tão esbaforida que nem te apresentei, né? Ah, A tá. turma também. É a É, turma, eles são do primeiro semestre do curso de controle de obras, só que nem todos são do primeiro semestre, nós temos aqui alguns veteranos também, porque essa é certo. uma disciplina que agora, de alguns anos para cá, ela vem sendo oferecida, que é uma disciplina que a gente conversa sobre o curso, Ah, entende? É legal. para explicar para que serve o curso, É sabe? importante. É importante, né? Você sabe que até esses dias eu vi uma pessoa comentando assim, eu vi um negócio na internet que me fez pensar muito mais sobre a importância disso, que falava de uma pessoa que estava fazendo biomedicina e que é uma pessoa que é anti-vacina, né? Eu falei, então, às vezes acontece essa coisa da pessoa, né, sei É, lá, não gosta muito de uma coisa, mas está ali fazendo um curso. Então, assim, para que sim, serve o curso? Porque isso sim, pode gerar muita frustração depois, com né? certeza. Porque também tem uma coisa é fazer o curso, outra coisa é ir trabalhar também naquela área, que já é outra coisa também, né? Não, foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Quando eu tava nessa coisa de passar, eu queria passar em um vestibular, ponto. Independente do que eu ia fazer, eu só precisava passar para provar alguma coisa assim que realmente eu não precisava provar para ninguém, mas eu queria. Então, eu fiz e para mim foi uma lição, sabe? Eu realmente entendi que eu tenho que fazer as coisas como eu quero fazer. Eu não tenho que provar nada para ninguém e seguir em frente, sabe? Eu acho que é muito importante isso, tipo, olha, o curso é isso, você vai atuar em tal área, sem ficar assim floreando muito, né? E também mostrar que não necessariamente como a gente está falando agora, a construção, você não precisa ficar necessariamente dentro de uma obra ou dentro de uma construtora. Tem assim uma gama imensa de áreas que a gente pode atuar, né? Então, para mim eu percebi isso depois. Quando eu entrei no estágio, eu fiquei assim, poxa,
marketing e venda, será que, né, para mim, tudo bem, é da construção civil, mas... E depois, assim, eu sou completamente apaixonada pela área. Perfeito. Por que você foi fazer engenharia civil? Uma pergunta. Estou perguntando isso e já complementando, né, que eu comecei a falar, essa é uma turma que tem calouros e também veteranos, né? Mas tem alguns dos calouros aqui, vários, na verdade, que já são formados em arquitetura e engenharia civil. Então, Nossa, muitos legal. dos nossos alunos que têm entrado no curso de controle de obras, isso é muito legal, né, que já são formados aí, não só no curso de arquitetura como engenharia, tem outras formações aí também, mas majoritariamente nesses dois cursos, entendeu? E aí eu queria Entendi. saber o que te fez procurar, né, o outro curso depois, a engenharia civil. Certo. Assim, quando eu saí da FATEC, eu saí bem no meio da crise, né, de 2016, estava, assim, tudo muito complicado. Então, eu não conseguia emprego, de jeito nenhum. E não porque era FATEC, mas era realmente, eu não conseguia emprego, ninguém conseguia. Tava uma área, assim, quem estava no emprego antes e conseguiu manter, estava no lucro, assim. Então, eu fiquei muito tempo, assim, meio perdida. Daí, eu resolvi voltar, terminar o meu técnico, que eu tinha começado, eu não estava fazendo nada. Falei, bom, vou voltar, né? Porque ficar parada é um negócio um pouco complicado, porque a gente quer terminar para descansar, mas quando para, você se sente assim meio perdido. Fala, meu Deus, o que eu tô fazendo agora? E aí eu comecei o técnico, e aí eu consegui um estágio. Logo que eu comecei um técnico, porque eles queriam uma mão de obra barata, né? Então eles foram por estágio. E aí eu aprendi bastante, eu trabalhei no manual do proprietário, eu aprendi muito com leitura de projeto, com CAD, ia também bastante em obra. E aí, logo em seguida que eu terminei o técnico, eu já me inscrevi na faculdade, porque aí eu conseguiria pagar, já que eu estava trabalhando, e eles me deram um período do meu contrato acabado técnico para eu colocar na engenharia civil, e aí eu fui. Então, assim, na verdade foi uma questão de necessidade mesmo, porque o mercado estava muito complicado na época, e eu precisava pagar uma faculdade para poder continuar trabalhando, me manter e ter essa experiência, porque quando eu terminei a FATEC, eu não tinha experiência, eu fiz um estágio na própria FATEC, que eles abriram pra gente fazer, eu fiz com a professora Saskia, não sei se ela tá ainda, ela tá? Não, Não, nossa, você fez eu fiz com a casaco. Saskia, ela fez, eu e o Michel fizemos com ela, a gente criou um portfólio para telhas para colocar placas solares nas telhas. Então a gente fez desenho no CAD, fez como se fosse um passo a passo mesmo. Uhum. E, enfim, aí eu fui para a engenharia civil assim, para mim foi uma questão de necessidade. Eu já queria, né? E também tem essa facilidade que dá para eliminar várias matérias, você não precisa concluir os 5 anos, né? Então, foi mais uma questão, assim, para poder me manter no mercado também. Ah, perfeito. Eu fiz essa pergunta porque, às vezes, existe uma das preocupações que, às vezes, existe é aquela, ai, mas eu não vou poder assinar. E aí, o que eu achei curioso, por que eu te perguntei? Porque logo você me disse assim, existe um mundo de oportunidades ali dentro da construção civil, né? Sim, É claro que a gente sabe que, às vezes, a formação na engenharia, ela, às vezes, te abre, né, um leque aí, pode ser que sim. te abra um leque maior, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem o curso e tudo mais, enfim, acontece de tudo, né? Por aí. Mas eu te perguntei porque se antes era essa preocupação, se era para poder assinar ou não, se era para vamos dar continuidade, entendeu? Aos estudos. Sim. Não era na intenção de assinar. Lógico, né? A gente fica. Eu também tinha muito essa preocupação, né, de não poder assinar e tudo isso. Só que, assim, eu vejo hoje, por exemplo, pelas minhas amigas que fizeram o FATEC, fizeram o MC comigo depois que eu fiz na UMC. E aí eu vejo, percebo por elas, todas elas trabalham em obras e nenhuma delas está precisando de CREA até agora. Lógico, uma hora na obra talvez elas precisem, mas assim, não é uma coisa de imediato, não é uma coisa que você vai, para você trabalhar em obra, você precisa ter um CREA, você não precisa. Principalmente porque, né, a gente vai, quando você já vira uma pessoa responsável, um encarregado dentro da obra, alguma coisa assim, que tem um cargo assim, mais, né, com essa responsabilidade. Mas assim, a princípio, eu acho que não é uma coisa que, sabe, precisa. Eu criava também essa coisa em cima do CREA. Nossa, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar. Não foi a primeira coisa que eu fiz quando eu me formei. E você já tirou? Agora, Não, hoje, você tirou? Não, ainda não. ainda não precisa. É exatamente isso. Eu tirei e suspendi o meu, porque agora eu não preciso, por enquanto. Eu falei, ótimo, deixa ele lá suspenso, porque é Sim. isso aí. Tá certo. É,
A Merielle comentou aqui, né? No mercado CLT não precisa, né? Faço aprovações e não assino nada. Mas tenho o meu conselho ativo porque faço trabalho por fora, sim. Daí, nesse caso, exatamente, quando faz trabalho por fora, aí, com certeza, é necessário. Foi por isso, inclusive, também que eu acabei tirando o meu, Merielle. Bom, obrigada, Beatriz, por enquanto, pelas respostas, né? E aí, assim, então o estágio que você fez na área que você está agora foi justamente lá na Gerdau mesmo. Você não tinha passado aí por uma outra empresa, né? Sim, na verdade eu fiz, antes de entrar na Gerdau, eu tinha feito esse do Manual do Proprietário. Ah, tá, do manual do proprietário, tá. Isso eu fiz, e assim, apesar de não ter as condições adequadas de trabalho, mas assim, o que eu aprendi, assim, com CAD, com interpretação de projeto de todos os tipos, assim, me agregou muito, né? Então, para mim foi muito válido, 100% válido, assim. Tá certo. Olha, vou fazer uma pergunta para você, tá? Normalmente quando eu faço a pergunta, né, para os palestrantes, para as pessoas que estão vindo conversar aqui com a gente na disciplina, às vezes parece que fica uma pergunta muito vaga, né, muito geral, que é de que forma que o curso da FATEC contribuiu, né, para as atividades que você desenvolve hoje. Você consegue pensar assim de forma mais prática, assim, talvez até pensando em disciplinas mesmo, assim, que você tenha cursado, que você acha que hoje você utiliza mais, assim, eu sei que a gente não tem como falar, as coisas não são só fechadas em caixinhas, né? As disciplinas estão conectadas. Exatamente. E é claro que eu sempre digo que a gente aprende muito com tudo que a gente vai aprendendo entra na bagagem, mas tem como você falar para a gente de forma mais direta o que você acha assim que mais contribuiu para o que você faz? Assim, para o que eu faço hoje, né, eu acho que a matéria, eu não lembro, eu acho que o nome da matéria é Tecnologia de Construção de Edifícios, aí tinha a 2, e aí nessa matéria, se eu não me engano, eu acho que o professor Robson, não lembro o nome dele agora, é isso, né, ele, assim, a gente fazia, montava, assim, acho que foi uma das matérias que eu mais me identifiquei na época, porque uma não, assim, todas elas eu conseguia, mas assim, visualizar o que eu estava fazendo e entender como aquilo ficaria na obra, eu acho que foi, porque tem uma situação assim, né, a FATEC, ela mostra muito o que vai ser na prática, mas é muito difícil quando você está tendo uma aula teórica, você imaginar ela na prática, né, e muitas matérias vão lá e mostram, tipo, a sua matéria ia lá e mostrava, na época, né? Então, assim, essa era uma matéria que era completamente teórica e ainda assim eu consegui imaginar aquilo na prática. Então, a gente fazia contagem de bitolas, como seria a colocação, espaçamento entre elas para fazer, sei lá, uma aulagem, enfim, tudo isso. Então, aquela matéria me marcou e ela traz hoje algumas coisas do que eu faço. Então, por exemplo, antes a gente faz, lá também tem corte dobra. Então, eles fazem o planilhamento do que vai ser utilizado na obra. Então, quando eu vou lá e olho um projeto daquele, eu consigo entender, exatamente, porque é um projeto muito complexo, assim, é uma coisa louca. E aí, você olha aquilo, eu consegui entender o que aquilo quer dizer para mim. Eu tenho certeza que foi por conta dessas aulas. Legal, bacana. Eles têm uma dessas disciplinas. Edifícios tem um semestre a mais, mas eles têm também essa disciplina aqui no curso de controle de obras. Bacana. Legal. E aí, isso não tem como não perguntar, né? Porque você sentiu alguma dificuldade para entrar lá por ser mulher? Assim, tinha algum tipo de restrição na empresa? Você sentiu de alguma forma isso? Ou em outras empresas que você foi tentar? Assim, lá não, porque justamente eles estavam nessa questão de trazer a diversidade, então eles estavam realmente focados nisso. Eles tinham, quando eu entrei, eles fizeram uma integração e mostraram, olha, a porcentagem de mulheres em cargos de liderança é tal, a gente quer mudar isso. Então, por isso, eles fizeram, sei lá, várias levas de estágios. Então, um foi para PCD, outro foi para questões raciais, outra foi para mulheres, então outra foi para LGBT, para poder trazer essa questão da inclusão, né? Então, lá eu não senti, lá é um ambiente assim que eu realmente muito aberto, lógico, acontece, é um ambiente corporativo, onde, né, a grande maioria não são pessoas negras, não são pessoas, e principalmente em cargos de liderança, então não são mulheres, então
conseguir entrar lá sabe, me desafiar e ter as pessoas abertas a conversas, realmente, assim, é muito bom, porque eu já passei por lugares, já passei por entrevistas também. Eu fui numa obra uma vez, estava até pensando o que eu ia contar, se eu ia contar mesmo, porque é uma situação muito complicada. Eu fui na obra, e assim, eu fui com o cabelo do jeito que eu tava, assim. E aí, eu tenho cabelo black. E aí, eu fui na obra, eu entrei, a gente conversou, era para trabalhar numa obra aqui no Brás. E aí, ele fez várias perguntas técnicas, a gente foi conversando, tava super fluindo. E aí, teve um momento que ele falou assim, tá, mas o que você vai fazer com o seu cabelo? Eu fiquei tipo assim, não sei qual que eu tenho que fazer com o meu cabelo. É a resposta. Então, isso é que acontece, essas coisas, a gente fica tipo, meu... Tipo assim, você tá preparado 100% pra quando acontecer, só que quando acontece você fica sem reação. A reação que eu tive foi levantar e ir embora. E então, assim, ele foi uma pessoa que foi escancarado, mas eu passei assim, eu não consigo nem... Eu tava olhando meu e-mail pra ver se eu achava o e-mail da FATEC esses dias. E aí, o tanto de currículo que eu mandava, o tanto de entrevista que eu passei, que eu fiz e nunca passei, e assim, as coisas ficam muito implícitas, né? Não é nada escancarado como foi esse caso. Então, é muito complicado, sabe? Eu senti muito, porque é uma área, assim, extremamente machista, principalmente obra. É, assim, 100%, que era onde eu queria estar. Hoje eu já não tenho mais essa vontade, mas eu senti muito. O bom é isso, né? É que a gente pelo menos muda, né, os interesses. Eu também, quando eu entrei no curso, a minha super vontade era estar em obra, trabalhei até, mas hoje eu olho e falo, nossa, obrigada, já tá ok para mim, já deu. É. Bacana. Na verdade, assim, eu passei por uma situação parecida também. Já me perguntaram o que eu ia fazer com o cabelo, se eu não ia. Enquanto eu trabalhei em escritório, me perguntaram se eu não ia de maquiagem, o que estava acontecendo. E eu fiquei, gente, Mas que tá tem que acontecendo? ir, gente, que isso? Pois é. Eu achava que era o meu trabalho que importava aqui, mas a gente sabe que é difícil, né? São algumas das situações. Bom, são essas situações. Você sabe que tem até um dos itens aqui da disciplina, Beatriz, que faz parte da, da ementa da disciplina, que eu até vou fazer uma confissão, eu não me sinto muito confortável até em falar sobre eles, porque eu vou ter que mostrar números, né? E eu não vou poder discutir muito do ponto de vista mais aprofundado em relação às questões sociais, né, que envolvem isso, mas um dos pontos para ser discutido aqui na disciplina que está na ementa é para falar sobre a porcentagem de negros e mulheres na construção civil, tanto em cargos de liderança, né, como não. Então, é bastante complicado ainda. Assim, dá até vergonha, né? A gente tem aí, né, os números mostrando, então não é como se a gente não tivesse um número, né, mostrando. Não é mimimi. Exato. Bom, você foi fazer alguma pós-graduação ou pensa em fazer? Você acha que isso vai fazer alguma... vai te agregar, né, para o que você está fazendo agora? Não. Eu tenho encontrado muitos ex-alunos que estão fazendo MBA, bastante mesmo. Então, você tem pensado como é que está isso, assim, ou não? Você acha que... Eu tenho pensado, né? Assim, eu gostaria de fazer nessa área mais voltada para essa pesquisa de mercado, que é o que, né, pega bastante lá. Mas, assim, eu percebo que também a gente tira por lá, né? Eu vejo as pessoas que estão lá, que estão nos cargos que eu almejo estar, nem todas elas, a maioria, na verdade, não fez pós, às vezes fizeram um curso um pouco mais direcionado, não necessariamente uma pós, mas um curso de especialização, que não seja uma pós, um curso curto e ter muito conhecimento. Eu acho isso muito interessante, porque eu fiz um curso na FGV de 2 meses, né, essa questão de mercado e tal. E aí eu gostei bastante. Na verdade, eu queria ter começado uma pós, só que eu falei, eu vou fazer o curso, porque assim, eu tô na área, mas é uma área muito. Eu tô em um segmento dentro de uma área enorme. Então eu vou lá, vou fazer esse curso curto e ver se aquilo me interessa. E realmente hoje eu percebo que eu quero fazer alguma coisa voltada para isso. Mas ainda não decidi se vai ser uma pós, o que vai ser, né? Eu ainda não decidi, mas vai ser alguma coisa voltada para essa área, com certeza. Tá certo, obrigada, Beatriz. O Sóstenes fez um comentário aqui que ele falou que, só para complementar, ele trabalha na prefeitura de Guarulhos e que ele tem 3 chefes mulheres. Ele falou que ele confessa que ele acha mais maleável do que homem, porque ele está tomando conta de uma obrinha que elas são mais tranquilas de lidar, mais pacientes para explicar projetos. Mas
enfim, é isso, as experiências são diversas, né? É claro que também a experiência de trabalhar com uma mulher ou com um homem pode ser boa, como pode não ser boa, enfim, com qualquer um dos dois, né? A gente sabe que a área de construção civil, inclusive, é um meio super fechado, então é bastante complicado, porque é uma área muito conservadora ainda e muito fechada, isso é fato, né? Mas o fato é que a gente ainda é muito minoria, né? A gente é minoria ainda na construção. Mas, assim, eu trabalho também lidando com muitos engenheiros e engenheiras. E, assim, eu posso dizer que, assim, na maioria das vezes, as engenheiras, elas são muito mais... Eu acho que por conta do que elas precisam, né? Na verdade, não porque elas são desse jeito, mas elas são incisivas. Elas precisam se impor. Independente se é para mim, e eu entendo que isso não é uma coisa assim que ela tá me atacando porque ela precisa do material e ela tá se impondo, é porque ela realmente precisa, porque eu acho que se ela não gritar, se ela não gritar assim, né, no sentido literal da palavra, mas assim, se ela não levantar a voz e falar, olha, eu estou aqui, eu quero fazer, né, eu quero o meu material, preciso para hoje, não tem negociação. Eu acho muito mais, porque é uma questão de necessidade. Eu acho que ela foi moldada para fazer isso, porque senão ela não vai ser ouvida dentro de uma obra. Então, para o Sóstenes, assim, pelo que eu vejo, realmente é uma exceção. Ou talvez com você, né? Eu acho que, eu não sei, porque assim, o que eu vejo, mesmo das minhas amigas, mesmo elas também têm isso de se impor, porque senão você não, uma mulher assim não vou generalizar, né? Mas assim, a maioria não tem um espaço, não consegue o espaço, principalmente dentro de uma obra. É bem isso mesmo. Você queria comentar mais alguma coisa, Sóstenes? É que acho que ele levantou a mão ali, não sabia se ele queria comentar mais alguma coisa. Mas é isso mesmo, Beatriz. Eu vejo que a maioria das minhas amigas engenheiras ou tecnólogas falam exatamente a mesma coisa, e comigo também já aconteceu isso mesmo como professora, assim, tem hora que você tendo que falar mais alto, parecendo de um jeito até meio grosso, assim, que você não queria ter que fazer, mas para tentar ser ouvida. Isso é muito triste, na verdade. E respeitada também, né? Respeitada, nossa, é chato isso. Mas enfim. E aí, agora, vamos entrar aqui na questão, né, mais relacionada agora à pandemia. A primeira pergunta que eu queria fazer é, você está fazendo trabalho home office agora? Você está saindo? Como é que está isso? Então, eu tô fazendo home office, na verdade, assim, eles deixaram em aberto. Quem quisesse ir até o escritório, podia ir. E como eu fui efetivada no meio da pandemia, eu tava aprendendo as minhas funções por videochamada. Só que é muito complicado, porque depende de internet, tem dia que a internet tá boa, tem dia que não tá tão boa. E assim, aqui eu vou de fretado e volto de fretado. Então, quando o meu chefe deu a possibilidade, quem quisesse poderia se voluntariar aí, e a qualquer momento, se sentisse que não está segura, pode, né, deixar de ir, continuar trabalhando de casa. E aí eu me disponibilizei aí, o rapaz que estava me ensinando também foi. Então eu tô indo 3 vezes na semana e fico 2 vezes na semana em casa. Hoje mesmo eu fui. Ah, entendi. Tá certo. E onde que fica? Você falou que vai de fretado. Fica aqui Isso. mesmo na cidade de São Paulo? Fica, só que ele fica numa área industrial ali, eles chamam de Pirituba, só que é meio Jaraguá, é ali perto da Anhanguera, na verdade. Ah, entendi. Tá certo. Mas você teve essa opção de poder, se quiser, Sim, trabalhar de casa, né? Legal. sim. E aí, assim, existe alguma discussão no seu meio de trabalho, ou discussões que você tem acompanhado, né, que fala, assim, de como se vê a construção civil numa pós-pandemia, assim, e você tem alguma ideia, assim, desse cenário? É claro que a gente não tem exatamente como saber, né, não é nem o seu foco e esse de estudo, mas, assim, do que você tem acompanhado alguma discussão? Como é que está isso para você, assim? Sim. É assim, a gente. Como tá agora, assim, parece que deu um boom, né? Eu não sei se foi o material que diminuiu ou se. Não sei. Sei que, assim, a demanda tá muito alta, tá faltando material no mercado, não só na Gerdau, mas tá faltando cimento, tá faltando no concorrente, tá faltando de um tudo, né? Então, tá bem complicado. Assim, eu acho que a tendência é manter esse volume que está saindo agora, né? Pelo que a gente vê mesmo, pelo volume de obra que está fechando daqui para frente, pelos contratos, né, que a gente vem fechando. Então, a gente percebe que 2021 já está tendo um volume, já está tendo
uma movimentação. Então, eu não posso dizer com toda certeza, porque, como você falou, não é o foco do meu estudo, mas assim, pelo que eu vejo, pelo que eu atendo e pelas construtoras que eu atendo, eu percebo que realmente está chegando alguma coisa, está tendo uma movimentação. Eu não acho que vai ser parado, né? Como eles achavam, inclusive, que ia ser a pandemia e estão fazendo números recordes, então é muito relativo, né? Tá certo. Você sabe que com relação, assim, eu acompanho bastante a cadeia do cimento, né, de produção do cimento, porque eu trabalho com isso já, né, há muitos anos, e aí o que a gente vê é o seguinte, né, até 2013 o Brasil tinha um crescimento, vinha de um crescimento gigantesco, assim, na produção do cimento, da produção e do consumo, né, nós chegamos a ser o quinto maior consumidor, quinto maior produtor e quarto maior consumidor de cimento do mundo. Aí o que aconteceu? Chegou 2015, e aí 2016 veio para fechar, assim, foi caindo consideravelmente, 2016 para cá. E aí de 2018, principalmente, começou a cair muito mais. Aí o que acontece? Então você tem ali um número, né? Veja você, em 2013 você estava falando de produção de 71 milhões de toneladas, essa produção teve que atender o mercado, né, aí que caiu para 56. Então, o que eu acho que acontece agora é que, como a gente está, né, vou falando pelo do cimento, né, mas que talvez pode estar acontecendo também aí, né, com os outros materiais, porque o que a gente vê é que os materiais de construção civil, né, os materiais da construção civil, a construção civil, ela acompanha a economia. Então, é muito isso que vai acontecendo. Então, considerando que a gente está tendo maior volume de obras agora, então a gente não estava preparado aí para esse aumento, né? Para suprir esse aumento, vamos dizer assim, né? Sim. Então, imagino que deve ser muito por conta disso, né? Outra coisa que eu ia te perguntar, mas aí é claro, né? Aí eu não sei também se você saberia me dizer, e tudo bem também se eu não souber, né? Porque eu não sei exatamente né, são outros departamentos e tal, mas assim, a Gerdau, né, a gente está falando aí de produtos metálicos, certo? Isso. E você acha que nos últimos anos aí a gente conseguiu ter uma incorporação maior de aço aí na nossa construção civil? Sabe, será que a gente está conseguindo utilizar mais perfis metálicos, tá certo? Não só as barras de aço, mas mais perfis também. Será que por conta disso, né, Sim. construções aí, steel frame, será que isso pode estar levando a um aumento? Se você não souber dizer, não tem problema, mas se você tiver alguma opinião sobre aí, se quiser comentar com a gente, tá? Então, eu acho que sim, que vem crescendo, que vem tomando espaço aí na construção civil. Eu vejo, né, assim, por exemplo, quando eu entrei na Gerdau, por exemplo, o marketing, essa parte de estratégia de construção civil e construção metálica eram juntos. O setor foi crescendo, eles foram separando, porque precisava de uma equipe maior, uma equipe específica. Então, e assim, vem acontecendo muito investimento pela Gerdau mesmo, em startups, exatamente para isso, para mostrar assim, profissionais extremamente qualificados para mostrar que, olha, provar por A mais B que a construção convencional não é tão, assim, eficiente, ou gasta mais, ou tem uma maior perda do que uma construção metálica, se você colocar tudo no papel, tudo que você vai perder, e depois numa construção metálica, que a perda, assim, baixíssima. Então, tem pessoas, inclusive da Gerdau, que já fazem esse trabalho de ir até o cliente e mostrar, criaram, sabe, programas, assim, para poder provar para o cliente. Eles estão tendo adesão. Então, está crescendo essas startups dentro da Gerdau mesmo. Então, está acontecendo esse movimento. Eu percebo. Maravilha, tá certo. Obrigada, tá? E aí, né, para encerrar aí, se alguém quiser colocar mais alguma pergunta aqui no chat também, quiser colocar alguma pergunta, pode colocar. Mas para encerrar, né, como eu falei que eu também era um bate-papo mais curtinho, né, contigo, mais curtinho, mas já estou tomando bastante do seu tempo, né, Beatriz? Imagina. Se você teria aí, quais os conselhos que você deixaria aí para os alunos, né, que estão passando pela FATEC, não só talvez relacionados à FATEC, mas aí para que eles consigam se colocar aí melhor, né, no mercado de trabalho e tudo mais. E esses conselhos aí, eles podem ser bem sinceros, tá? Porque
é assim, cada um tem uma história, né, de vida. Tem aluno que fica naquela frisson de acabar em 3 anos e tal, mas eu sempre falo para eles, cada um tem a sua história, né? Então, às vezes a pessoa está trabalhando muito e quer pegar várias disciplinas no semestre porque precisa terminar em 3 anos. Então, eu acho que é importante a gente respeitar a nossa história, algumas limitações que a gente pode ter no caminho. Então, você fica à vontade aí para falar com eles, por favor. Bom, assim, eu acho que o que eu diria hoje, para mim, em 2013, sei lá, quando eu entrei, ter calma, respira fundo, que vai dar tudo certo. Eu sei que a gente sempre fala isso, mas vai dar, sim, tudo certo. Aí, como você falou, cada um tem o seu caminho, e é importante respeitar o nosso tempo, não querer atravessar, ou não querer colocar prazo para as coisas acontecerem, assim, com 25 anos eu tenho que estar de tal jeito. Isso acontece muito, então eu acho que a gente tem que respeitar o nosso tempo, né? E assim, da FATEC, né, especificamente falando, eu diria para vocês sugarem assim, o máximo que vocês conseguirem dos professores. Vocês são uma turma noturna, né? Eu fiz à tarde, então eu tinha um pouco mais de tempo para poder aproveitar, né, eu tinha mais disponibilidade, eu não trabalhava na época, então eu realmente conseguia aproveitar, mas assim, eu sei que para quem eu já estudei e trabalhei, e eu sei que não é fácil, mas tentar sugar o máximo que vocês conseguirem, porque realmente é um curso que vale a pena, que assim, tem um peso, sabe? Quando eu fui contratada para fazer estágio como técnica em edificações, o que pesou na minha contratação foi a FATEC, você pode ter certeza. Então, e de todas as oportunidades que eu tive, a FATEC também teve um peso muito grande. Então, eu diria para vocês, assim, sugarem o máximo que vocês conseguirem, aproveitarem os professores que são muito qualificados, são ótimos. A gente às vezes pega um rancinho de um ou de outro, mas, gente, não deixe isso afetar o quanto vocês podem sugar de conhecimento, porque é realmente importante a gente ter isso. E no mais é isso, eu acho que os meus conselhos seriam esses: dar tempo ao tempo, sabe, respeitar o nosso tempo, não apressar uma coisa que vai acontecer mais hora, menos hora, sabe, e aproveitar cada momento, assim, né, tanto na FATEC, quanto no trabalho, quanto na vida em si. Obrigada, Beatriz. Tem uma pergunta aqui da Merielle, interessante, só que antes eu queria só te fazer fazer um questionamento, né? Tá. Que é assim, o que eu vejo que acontece? E aí alguns veteranos, se estiverem aqui, estiverem me ouvindo, acho que vão saber um pouco do que eu estou falando, tá? O Felipe está por aqui, tem outros aqui, que é o seguinte: quando os alunos entram no primeiro semestre, eu estou dando aula agora, Beatriz, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro e para o quarto semestre. Para edifícios é só para o terceiro, para obras eu dou aula para o primeiro, para o segundo e para o quarto. Eles têm que me aguentar 3 semestres, coitado. E aí, o que a gente percebe, né? Nos primeiros semestres, principalmente as últimas turmas que têm entrado agora, a gente vê assim que o pessoal super engajado, super empolgado e tal, né? Com o curso, assim, né? E quando vai chegando lá para o quinto, sexto semestre, parece que os nossos alunos vão perdendo o brilho nos olhos, sabe? E aí eu sempre fico assim, desesperada. Eu fico, gente, o que acontece, né? O que a gente faz? A gente rouba a energia deles, o que está acontecendo, né? Eu penso assim, pensando no meu tempo de graduação, eu me lembro que quando está chegando perto daquela fase, a gente vai cansando também um pouco, né? Mas você sabe assim dizer, com você acha que aconteceu um desânimo parecido e você acha assim, tem alguma coisa que você poderia dizer para eles assim que, olha, talvez faça tal coisa que talvez possa te ajudar ou não, assim, você acha que é muito particular? Porque a gente vê uma tendência para que nos últimos semestres as pessoas estejam, o Elton, que está aqui também, tem mais uns veteranos aqui que vai acontecendo isso, sabe? Tipo, ai, que saco, ter que fazer isso e tal. Então, isso deixa a gente preocupado, né? Sim. Até é engraçado você falar isso, que quando eu me formei e quando teve a colação de grau, foram pouquíssimas pessoas da minha turma original que se formaram comigo. Muita gente estava ou assim, em outros semestres, trancou e tá voltando e vai, sabe? Eu acho que acontece isso porque muita gente, eu não sei, eu sinto isso porque vai cansando mesmo, vai ficando mais pesada, vai tendo projetos, vai tendo TCC, a cobrança vai aumentando, então eu acho que é normal, né? E você já tá ali
né, 2 anos e meio, chega no último semestre e tá, meu Deus do céu, me socorre. E aí eu acho que tem um pouco disso. Só que eu também acho que a maioria das pessoas precisam trabalhar para poder, e para continuar estudando, porque, né, eu acho que isso também é uma coisa que desgasta muito. Porque eu já, sei lá, eu já acordei e saí de casa às 6h30 para chegar 1h da manhã em casa por conta dessa correria toda. Então, é muito complicado. Eu não julgo porque eu passei por isso e eu, sabe, fui assim, pensando qual que era o meu objetivo, eu mentalizava todo dia. E não porque era uma matéria chata, não é porque eu não queria aprender alguma coisa, é porque realmente é muito desgastante. Eu acho que principalmente para quem trabalha e estuda. Então, assim, eu não sei, eu não tive nada assim que eu mentalizava muito que era aquilo o meu objetivo, que eu precisava terminar, que faltava pouco, que cada dia era um dia a menos, assim, então, e assim, aproveitar o máximo que eu conseguisse, mesmo cansada, depois de um dia inteiro de trabalho, sabe, é muito complicado, eu não julgo pessoas que acontece esse tipo de coisa, porque é realmente muito complicado. Não, eu entendo, eu já fiz também, eu já cheguei a fazer curso num período, trabalhar em outra cidade. Tinha uma época que eu dormia 5 horas por dia, era horrível. Aí eu fiquei tão traumatizada, eu tinha que trabalhar também, mas eu fiquei tão traumatizada que agora, quando eu vejo os alunos correndo para fazer o curso em 3 anos, eu fico, calma. Calma. Porque às vezes você vai ficar doente Aconteceu comigo, eu nessa comigo época. também. Exatamente, nessa época eu fiquei com a imunidade baixíssima, eu fiquei com um tipo de tuberculose, porque a minha imunidade baixou, e aí eu fiquei, tipo, tendo que tomar 1 ano inteiro de antibióticos, assim, então, gente, é um bom ponto, assim, de falar, a gente tem que respeitar o nosso limite também, né, se você acha que não tá dando, pega menos matérias, mesmo que você faça um semestre a mais, dá um tempo, respira, porque não adianta correr, sabe? Às vezes, quando não é para ser, não vai ser, a gente acaba desgastando o nosso emocional e isso reflete no nosso corpo. Então, é muito complicado. Eu peguei, eu tenho certeza, o médico falou que eu tinha que diminuir o ritmo, porque eu tava dormindo também 4 horas, 3 horas por noite, assim, quando dava, porque tinha que fazer lista. É uma loucura, eu acho que realmente, hoje eu não indico, não faria, eu peguei matérias a mais para fazer depois, porque, para eu não me desgastar dessa forma. Tá certo. Vou fazer aqui a pergunta, tá, da Mirielle, tá, Beatriz? Quando você entrou e quando você saiu da faculdade, foi a sua visão? Tipo, qual era a visão que você tinha de quando entrou e a de quando você saiu sobre o curso? Você chegou lá, tecnologia em construção de edifícios. Eu sei que não é o mesmo curso de vocês, mas estão ali, né, em áreas ali juntinhas, então... Tá. Quando eu entrei, nossa, eu tava muito feliz. Eu lembro que quando eu vi a lista que eu fui aprovada, eu tava em Minas, tava viajando com a minha família, e foi assim, uma festa da família inteira. Eu tava esperando muito sair esse resultado. Eu lembro como se fosse hoje, assim, foi muito gostoso. Então, a matrícula, o primeiro dia, tudo aquilo, né? Eu acho que o curso não deixou a desejar, para mim, em momento nenhum. Ele foi ficando assim eu fui ficando mais crítica, mais comigo mesma, sabe? De buscar melhorar, de buscar aprender, do que talvez quando eu entrei no primeiro semestre. E, assim, a visão do curso só melhorou para mim, não teve, assim, eu não tive uma, sabe, decepcionada, nem nada do tipo, até porque eu já conheci um pouco da área, né, por ter feito 2 semestres de técnico em edificações. Então, eu já meio que esperava, assim, algumas matérias nem tanto, outras, tipo, uma matéria que eu queria muito aprender, eu acho que eu não aproveitei tanto, que foi estruturas de madeira, se eu não me engano. E aí, eu não peguei tanto, assim, mas eu esperava mais da matéria. Eu acho que, assim, varia de matéria para matéria. Então, mas, assim, não me decepcionou o curso, eu realmente aprendi muito. Legal, que bom, Beatriz, obrigada. A Islame fez um comentário aqui só, ela falou, acho que isso é a preocupação, o medo de como vai ser quando acabar a faculdade. É verdade, tem isso também, porque eu lembro que eu ficava louca no último ano, o que eu vou fazer? Exatamente. Exatamente. Esse brilho nos olhos talvez também tenha isso, porque chega nos últimos semestres, você começa a procurar estágio, aí você não consegue o estágio, aí você já começa um desespero, você fala, poxa, mas eu vou terminar a faculdade sem ter uma experiência, o que vai ser de mim? Sabe, tipo, começa a criar uma coisa louca na cabeça,
E não é bem assim, sabe? Eu acho que tem o tempo de cada coisa. Hoje eu entendo isso, hoje. 2015, 2016 eu não entendia e eu fiquei, assim, E hoje frustrada trabalhando, né, Beatriz? hoje Porque trabalhando. quando a gente está trabalhando é mais fácil de ver algumas coisas Exatamente. também, né? Eu acho que voltando para a pergunta que anterior, eu acho que, assim, o que eu esperava quando eu entrei, eu esperava sair com um emprego. Quando eu saí, eu não estava empregada, mas assim, eu entendo que foi o momento. Então, talvez nesse sentido eu tenha ficado um pouco, assim, frustrada por isso. Mas só por isso, do curso não deixou a desejar. Perfeito. Obrigada. Beatriz, você conhece? A Mirelle falou que ela sentiu isso na primeira graduação dela. É, fora que às vezes tem uma cobrança aí da família, né? Em alguns casos, tal. E aí, formou, como é que é? Você fica, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Sim. Você chega, eu não sei, porque é aquela história, né? Eu, por exemplo, trabalhei na Tigre, só que eu trabalhei na Tigre com esquadrilha de PVC. Uhum. Então, e aí a parte de tubulação já era outra coisa. Então, como são, né, empresas grandes e tudo mais, pode ser que a pergunta que eu te faço aqui agora, pode ser que você não saiba, mas assim, você conhece alguém que trabalha com a parte de pesquisa e desenvolvimento dentro da Gerdau? Eu estou te fazendo essa pergunta se você conhece, não alguém especificamente, mas o pessoal que trabalha com isso, porque ela é uma das empresas que mais se investe em pesquisa e desenvolvimento na área de Sim. construção civil e de inovação, né? Uhum. Sim, não, tem uma área inteira só de inovação lá dentro. Pessoas que trabalham assim diariamente por pesquisas de novos materiais, novos tipos. Eu esqueci o nome do material que eles estavam pesquisando, mas é um material desenvolvido na China. Eu esqueci realmente o nome agora. Mas eles fazem estudos desses materiais, assim, é constante, realmente. E assim, existe uma pessoa de cada área que traz esse ponto de inovação para cada área de lá. Então, por exemplo, na parte de automotivos, tem um desenvolvimento, pessoas nas fábricas, pessoas dentro nos cargos estratégicos para poder trazer esse tipo de inovação para dentro. Até porque eu acho que uma empresa não fica daqui para frente viva ou sei lá, enfim, não vai se manter no mercado se não tratar disso, dessa questão da inovação. Ela está vindo muito forte, quem não for vai ficar para trás. Eles entenderam isso também e já estão, né, nesse caminho. Esse seu comentário é perfeito, porque ele corrobora exatamente o que eu vou falar com eles daqui a pouco, porque eu vou falar sobre inovação na construção civil, e que é isso, assim, na verdade, quem mais investe, né? Poucas são as empresas que investem aqui no Brasil em pesquisa e desenvolvimento, e as que não estão investindo em inovação, elas vão ficar para trás. Então, acho que, assim, o seu comentário aqui é perfeito, porque vem justamente aí, né, para somar com que eu já iria conversar com eles depois. E uma das empresas, assim, fazendo a busca das empresas que mais investem na inovação, a Gerdau é uma das que faz parte, assim. Você já chegou a pensar em atuar em pesquisa e desenvolvimento ou não? Eu estou falando porque até vocês fizeram uma Sim. pesquisa, né, no trabalho de TG e tal. Isso foi uma coisa que te passou pela cabeça ou não? Assim, não me passou diretamente. Quando chegou o momento assim de chegar perto do final do meu estágio, eu comecei a cogitar algumas outras áreas, porque eu não sabia se eu ia continuar onde eu tô ou se eu ia para outras áreas, né? Mas eu pensei sim, mas como chegou essa questão da pandemia, tinha assim várias vagas em aberto. Eu ia ser efetivada em março. Tinha várias vagas em aberto, então eu estava pesquisando todas elas e estava, né, tentando ir para alguma coisa assim, também na parte de inovação. Só que no final das contas, né, como chegou tudo isso e atrapalhou tudo, eu não consegui ir, mas assim, não porque eu estou numa área lá agora que eu não consiga transferir. Lá acontece muito, assim, de uma pessoa de uma área ir para outra área e aprendendo e somando com o conhecimento que você já tem e trazendo para o mercado. Então, não é uma coisa que eu descartei ainda. Ainda é uma Tá, coisa que está também nos planos, quem sabe mais para frente, conforme for aparecendo oportunidades. tá certo, Beatriz. Obrigada. Porque eu pergunto isso porque é muito difícil, né, a gente encontrar aí pessoas na área de eu particularmente, Michelle, eu já entrei na faculdade, assim, pensando em duas coisas, ou ir para obra ou trabalhar com pesquisa aí em alguma empresa, entendeu? E Uhum. aí depois, com o passar do tempo, eu fui ficando com mais essa vontade aí de pesquisa e tudo mais,
Aí acabei trabalhando mais pouco tempo assim com isso. Aí depois eu acabei indo para o meio acadêmico e aí eu fui trabalhar com pesquisa, mas já na universidade. Então por isso que eu te Sim, perguntei se de repente você tinha um interesse. Só para fechar aqui, né, também, que olha, eu falei, né, já tomei bastante do seu tempo. O imagino. Ricardo, ele fez uma pergunta que eu acho uma pergunta interessante, só que eu acho difícil para a gente responder, talvez até por formação, mas é claro que ele está perguntando aí a sua opinião mesmo, né? Claro. Durante o Uhum. curso ou faculdade, por diversos problemas ou pressões, estamos sujeitos a sofrer ansiedade. Qual é o conselho, né? O seu conselho para que a gente possa enfrentar esses males? Ele falou, no caso dele, ele já sofre com isso há anos, né? Mas para alunos que no decorrer do curso podem sofrer aí com esses males, hein? Sim, eu acho que tudo isso que eu tive, todos esses problemas de saúde, tem muita coisa nesse sentido reflete. A ansiedade reprimida, assim, de não, sabe, extravasar, de ficar focada numa coisa, terminar o curso em 3 anos, esse desespero todo. Eu acho que a gente tem que. Na verdade, o meu conselho vai ser o mesmo que eu já tinha dado, de o tempo, sabe? Respeitar o tempo, não tentar apressar as coisas, não tentar pular etapas. Se você achar que está pesado, não tem problema nenhum em levantar a mão ou diminuir a sua carga, sabe? Porque a gente precisa se autoavaliar. Não adianta a gente colocar, por exemplo, uma pressão da família, que em alguns casos acontece, ou a nossa pressão que a gente cria, uma coisa que a gente cria na cabeça que precisa, mas precisa para quem, né? Que a gente tem que levar em consideração o que importa para a gente. Eu acho que é isso que pensar um pouco mais na gente, ser um pouco mais egoísta, assim, de pensar nessa situação, de pensar na gente, no nosso bem-estar, principalmente numa situação como essa, que é muito complicada, como a ansiedade, né? Eu nunca tive, eu não sei te dizer, né? Mas eu imagino como deve ser desesperador. Então, por isso eu acho que a gente tem que ter essa autoavaliação e, assim, dar um tempo quando precisar, respirar, parar, pedir ajuda, né? Nunca é demais. Eu tenho certeza que na faculdade, nem todos, mas assim, com certeza alguns professores se colocam à disposição para conversar, ou mesmo a coordenação, tem pessoas, né, que estão ali para isso. Então, levantar a mão sabe, pedir ajuda. Não passar por isso sozinho, porque ninguém precisa passar por isso sozinho. É verdade. É claro que é aquela história, né? O mais indicado, né? Eu penso assim, a gente sempre conseguir fazer um acompanhamento, né, Com certeza. psicológico, né? Porque vai ser uma pessoa que vai ter uma formação ali para ajudar. Mas eu acho que isso que você colocou é importante com relação à coordenação, porque às vezes a coordenação pode te ajudar naquele sentido assim, de olha, de te orientar pelo menos com relação à sua vida acadêmica. Talvez não seja interessante você pegar essa disciplina agora, mas pegar dessa forma, assim, isso pode Sim. ajudar bastante, né? Ou às vezes até mesmo falando com o professor, como você falou, acho que Sim. foi um bom conselho, né? E tem essas opções, né? Você não precisa necessariamente cursar tudo, você tem essas opções. Então, talvez ir um pouco mais devagar para poder recuperar o fôlego e depois voltar, né? Aos poucos. É. E é claro que aquela história, ainda que nós, professores, ainda que a gente não esteja o tempo todo lá na FATEC, né, Beatriz, quando a gente está no presencial, mas a gente até tem disponibilidade. Eu me lembro que quando eu estava na Unicamp, como era muito grande, aí é mais difícil de ter esse acesso ao professor, né? Então, acho que é Sim, isso, eles aproveitarem, né, mesmo, para tentar falar. Claro que nem todos os professores vão estar super abertos, né? Lógico. claro. A gente sente quem são os professores que a gente pode falar, que a gente não pode. A gente tem, querendo ou não, a gente cria umas afinidades, assim, né? Então, sentir isso e ver quem está mais aberto a te ajudar, um colega de classe, enfim, não passar por isso sozinho, um acompanhamento, né? Na medida do possível. Com certeza. Beatriz, muito obrigada, querida. Obrigada pela Imagina. participação, tá? Muito obrigada mesmo por dar aqui o seu depoimento. Peço desculpas por passar ainda um pouco do tempo. Eu queria ter feito até de forma mais enxuta, mas acabei me empolgando aí nas conversas. Imagina, foi super legal o bate-papo. Estou muito feliz pelo convite. Agradeço muito, estou à disposição quando precisar também. E eu não sei se vocês sabem, todo mundo sabe, mas a Gerdau, inclusive, está com um programa de estágio aberto. Eu não entrei para ver como é que funciona, quais são os pré-requisitos, se quem está no primeiro semestre já pode participar. Mas seria legal também vocês darem uma procurada que está aberto, então, se alguém tiver interesse, né, de participar, claro. Aí a empresa Gerdau, é só entrar na página deles lá, né? Aí já Eu deve ter acho, o processo, eu né? acredito que se colocar assim no Google, Gerdau estágio Estágio, né? 2021, já vai aparecer. Tá bom. Tá? Eu só não Então, sei realmente os pré-requisitos, não sei como é que tá funcionando, mas não custa nada, né, dar uma olhadinha, quem sabe.
Sim. Tem algum ex-aluno que estuda lá com você também ou não? Que estuda não, que trabalha lá com você? Tem algumas pessoas da UMC, mas não. E tem alguns fatecanos, assim, da FATEC São Paulo, das FATECs do interior, mas nenhum que tenha estudado comigo. Na FATEC da Tatuapé. Tá É, certo. Tá bom. tá? Eu peguei aqui o endereço para colocar para eles aqui. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada mesmo. Estou muito feliz por você ter participado aqui. Tá, eu vou dar continuidade, seguimento aqui com eles na aula, mas agradeço muito pela sua participação, tá? Os alunos estão agradecendo aí pelas dicas, pelas experiências, tá? E pela conversa aí. Muito obrigada, querida. Ah, eu que agradeço. Eu espero ter ajudado um pouquinho, né? Pelo menos a Com abrir, certeza. assim, né? Outros leques para todos, né? Não focar numa coisa só, mas que tem um mundo aí de oportunidades. Obrigada, tá? E muito sucesso para você. Espero que seja maravilhoso aí nessa área. E depois você volta Obrigada aí para para todos falar para a gente vocês. como é que tá. Tá Tá bom? certo, com certeza. Tchau, tchau. Obrigada, Boa tá? noite, pessoal. Boa noite.